Um jogo que eu sabia que ia ser difícil, comentei várias vezes durante a semana que o time do Guarani tem uma base que é uma base respeitável, é uma base que dá trabalho normalmente em Campeonato Paulista, Sub-20, é uma base que dá trabalho em Campeonato Brasileiro, Sub-20. Então, e detalhe, mostrou realmente capacidade de ter um bom time na primeira fase da Copinha, né? Ganhando do Operário, ganhando bem, e só perdeu para o Atlético Goianiense na primeira fase. Uma vez perdendo para o Atlético Goianiense, para mim tá dentro da normalidade, porque o Atlético Goianiense vem muito forte. Então eu não esperava jogo fácil contra o Guarani. Só que eu também não esperava que o Guarani mudasse tanto a característica de jogo da primeira fase. Porque você pega a média de posse de bola, a média de números de ataques, finalizações em gols e tal, chances criadas. E aí você vai comparar com o jogo do Corinthians, eles jogaram o tempo todo atrás da linha da bola. Eles jogaram o tempo todo no campo de defesa. A impressão que me passou é que eles foram eliminados pela covardia, porque o time do Corinthians, e a gente já discutiu isso aqui tantas vezes, é um time bem limitado. É um time que acaba pecando por recursos básicos ali e, claro, por ter um treinador que não deveria ser treinador do time, né? Então, quando começa a partida e eu vejo que o Guarani tá dando a bola para o Corinthians, deixando o Corinthians jogar, eu falei, pô, pode ser que dê bom pra nós, então. Só que aí abriu outra dificuldade, que era, pô, o Corinthians não pode, em hipótese alguma, sofrer um contra-ataque mortal dos caras aí, os caras fazer um gol, porque senão essa retranca que eles estão fazendo vai acabar ficando pior ainda. Eles vão colocar até o presidente dentro da área deles pra não sair gol. E aí pro time do Danilo, pro Zidanilo propor jogo, meu Deus, é um sacrifício. Então, o primeiro ponto era não tomar gol do Guarani. Segundo ponto, como vazar essa defesa? Tanto que o Corinthians teve muita dificuldade. Muita dificuldade. Criou uma chance ou outra. Hoje o Kaique fez uma partida interessante. Então, na jogada individual, o Kaique abriu alguns espaços pela linha de fundo. Aí o Igor também estava abrindo alguns espaços. O Léo Maná estava descendo. Mas como estava todo mundo muito próximo defendendo do Guarani, mesmo os espaços abertos não eram grandes espaços que estavam aparecendo. Acaba o primeiro tempo 0-0 e eu pensando, pô, tá com cara de pênalti, mas não pela proposta que acabou sendo, mas pô, tá com cara de pênalti porque o Corinthians vai ficar martelando ali e aí tá, os caras estão fechados, o Corinthians, os nossos centroavantes, né, a nossa criação ofensiva não consegue ter algo diferente para qualquer coisa. Teve uma finalização do Breno Bidon de fora da área que não passou tão perto e tal, que foi para fora do gol. O goleiro dos caras praticamente não trabalhou. Então, nesse intervalo, eu já tava pensando no pior, né? Falando, pô, mano, será que a gente vai levar pros pênaltis? Aí acaba saindo um golzinho que o Corinthians adora tomar, né, cara? Pega um contra-ataque qualquer, no mano a mano. Teve uma hora que ficou mano a mano o atacante dos caras, que eu não lembro o nome. Acho que é o camisa 11 dos caras. Ficou mano a mano com o Tchoca. Chegou a cortar o Tchoca e na hora que finalizou, finalizou fora da arena. Fora do estádio. Fora do Marilhão lá, sei lá como é que é o nome do estádio. E aí eu falei, pô, numa dessas o cara encaixa um chute, como no finalzinho do jogo o carinha acabou encaixando aquele camisa 10 que rolou e bateu de fora da área, e aí acabou pra nós, né? Então precisava fazer um gol de alguma forma. Mas o time do Danilo é um time extremamente burocrático, um time extremamente mal treinado, é aquele 4-1-4-1 mais burro que existe, joga uma copinha ou qualquer competição que seja para ganhar o jogo ali, não potencializa ninguém. Ele não tem, por exemplo, aberto como extremo de campo quem realmente dá profundidade. E ele simplesmente se limita àquilo. Sem contar que joga com o regulamento debaixo do braço como se o Corinthians fosse um time pequeno. Jogou contra o Marília como se o Corinthians fosse o Marília e o Marília fosse o Corinthians. Então joga como time pequeno, né? Estando na frente, recua o time. Hoje a primeira substituição do Danilo, quando ele tira o Igor ganhando o jogo e coloca o Thomas Lisboa, já foi um tapa na cara de 40 milhões de pessoas aí, da torcida do Corinthians como um todo. Porque não dá pra você tá ganhando um jogo do Guarani e aí você pegar e recuar o time com medo de perder, de qualquer coisa, de tomar o gol. Você tem que se impor, você tá na base do Corinthians. Aqueles moleques têm que ser formados, têm que ser forjados no fogo pra entender o que é o Corinthians. As substituições pra mim, sempre pensando primeiro na parte defensiva, nada pra oferecer. Ou arroz com feijão, né? Quando ele tira, por exemplo, o Kaique e coloca o GP, o GP não, o GH. Quando ele tira o Kaique e coloca o GH, é o 6 por meia dúzia, e a gente precisa falar, obviamente, do Guilherme Henrique aí, que mais uma partida desastrosa, foi expulso, uma expulsão que nem eu entendi direito o que aconteceu meio rápido. Então o Corinthians, a duras penas, vai passando na copinha,
Mais uma vez, estamos na terceira fase, se eu não me engano é o terceiro ano seguido, que a gente consiga passar. Vamos pegar uma pedreira agora, que é o Atlético Goianiense, que é uma base que já vem mostrando resultados aí nos últimos anos, no último ano principalmente, né? No último ano, mas vem jogando bem principalmente nessa copinha. Acabou de enfiar uma sacolada no Marília que a gente teve que empatar assim na bacia das almas na primeira fase, mesmo com o time reserva. O time do reserva do Corinthians tinha que passear em cima do Marília, passear, não tinha como acontecer isso. Pra você ter uma ideia, o Marília perdeu, foi atropelado pelo Bangu que deu aperto pra gente. O Corinthians é isso aí. E agora a gente enfrenta o Atlético Goianiense e depois tem possibilidade de enfrentar o Fortaleza, que também enfiou uma cacetada aí no time do DVD. Vamos para as notas que eu separei aqui pra vocês, hein? Pra mim, o melhor jogador da partida não é segredo pra ninguém. Felipe Longo, goleiro, vem fazendo uma copinha de alto nível. Apesar que no segundo gol do Guarani, eu acho que era uma bola defensável. Perceba que existe uma diferença entre frango e bola defensável. Bola defensável não é frango, é uma bola que outro goleiro ou num outro momento ele conseguiria pegar. Eu não sei se ele tava com a visão tampada também. Foi um vacilo gigantesco da marcação na frente da área, que deixou o camisa 10 dos caras dominar, rolar, pensar e bater. Pô, aí é uma janta pros caras, né? Então, falando pra mim, Felipe Longo, melhor jogador da partida, nota 8, beleza? Fez pelo menos 2 boas defesas na partida e ainda pegou o pênalti decisivo, nota 8. Léo Maná, mais uma boa partida do Maná, que vem me surpreendendo, vem jogando acima do nível que eu normalmente estava acostumado a ver ele jogar. Nos últimos anos, principalmente, vem fazendo boas partidas, não só na parte defensiva, que é uma coisa que o Danilo preza muito, mas principalmente em ultrapassagem, criação de chances. Ele teve uma finalização muito boa no primeiro tempo, onde ele abre, limpa o cara e finaliza. Aí na hora de finalizar sai meio mascado, ele sai se lamentando, mas fez uma boa partida, se apresentou, deu profundidade para os seus companheiros ali, principalmente o Igor, que apareceu algumas vezes na ponta. Nota 7 para o Léo Maná. Do outro lado, o Vitor Mer, que estão chamando de Vitor Mir agora, né? Que agora mudou de nome. Vitor Mir, igual o Pedrinho. Pedrinho virou Pedro quando subiu, antes de ir pro Zenit e tal. Mas o Vitor Mer, no caso, nota 5. Fez uma partida justa hoje, uma partida tranquila. É que o time do Corinthians hoje, no meu ponto de vista, continua nivelado para baixo. Então, por isso que as notas não vão ser tão estouradas para cima. Vitor Mer, uma partida justa, nota 5. O Renato, zagueiro, eu acho lastimável ele dominar a bola, o posicionamento, tudo, então tô dando uma nota 3,5. E o Tchoca, uma nota 6, uma partida mais segura do Tchoca, teve bons desarmes, boas jogada aérea, não passou nenhuma pelo João Pedro, fez uma boa partida hoje, nota 6. Vocês sabem aí a minha opinião sobre a dupla de zaga, acho a dupla de zaga a raspa do tacho do que sobrou, mas quem sabe aí não tem uma evolução aí do Tchoca, pelo menos. Rian. Mais uma partida ruim do Rian mal posicionado, com tentativas de dar profundidade na jogada individual ali, algumas vezes que ele ficava apertado na lateral, não conseguindo sair dali. Pouco criativo, acha poucas soluções ali fazendo função de primeiro volante, até quando ele escapa um pouquinho para fazer segundo volante. Rian, para mim, todos os jogos foi mal, todos. Nota 2 pro Rian. Pedrinho, nota 7,5, uma partida muito boa do Pedrinho, aquele cara que é um pouquinho mais criativo no meio, que tem a jogada individual e conseguiu fazer o gol também, então tudo isso aí acaba acrescentando. Breno Bidon, tô dando uma nota 4,5, porque eu ainda acho que, embora tiveram pessoas que falaram aí que o Breno Bidon fez uma partida boa, eu ainda não acho que esse é o boa do Bidon. Acho que o Bidon hoje fez o arroz com feijão. E pra negativo ainda. Né, ainda peca fazendo algumas faltas. A função que o Danilo coloca o Bidon para jogar como segundo volante eu não gosto, ele fica muito longe da área, muito longe, então a maioria das vezes que ele pega a bola, ele toca de lado, porque não tem muito o que fazer mesmo, ele pega ali no meio campo, vai fazer o quê? Tem que pegar a bola mais perto da área, tanto que a única vez que ele pegou a bola na frente da área, ele acabou finalizando. Nota 4,5 aí pro Bidon. Kaique fez uma partida justa na jogada individual, errou alguns passes toscos, forçou algumas coisas, tomou um cartão amarelo muito burro, muito juvenil, quando ele ergue o pé ali, não olhou, né, não conseguiu perceber o tempo de bola, acabou dando no meio do cara, o cara caiu, ele já caiu pedindo desculpa, ou seja, entregando que tinha acertado o cara, falta malícia pra esses moleques aí. Nota 6 pro Kaique, fez uma partida boa, tirando essas ressalvas aí. Igor fez uma partida 7,5, por que que não, eu não dou 8 também? Porque pra mim, como o melhor
melhor da partida foi o Felipe Longo. O Igor fez um golaço, uma cacetada de fora da área, cobrança de escanteio do Léo Maná. Aí os caras afastam a bola, ele mata no peito e finaliza de um jeito, ó, ímpar. Um jeito ímpar, hein? Isso aí brilha os olhos, né? Eu posso começar a gostar desse Igor aí do nada, né? E aí, nota 7,5, é um dos melhores da partida. Arthur Souza, mais uma partida apagada, e aí a gente precisa entrar naquela. É muita coincidência que todo centroavante que joga com o Danilo não funcione, não é? Vocês devem concordar com isso. É muita coincidência, porque o esquema do Danilo não favorece o centroavante. Porque ele joga no aquele 4-1-4-1 burro, ele coloca a linha com 4 com o Maná, Vitor Mer, os dois zagueiros Renato e Tchoca, o Rian como primeiro volante, ao lado ali do Rian o Breno Bidon, coloca o Pedrinho e coloca o Kaique como uma segunda linha. Aí coloca o Igor mais aberto pela direita e deixa isolado o Arthur Souza na frente. Cara, o cara vai ficar lá batendo canela com os caras mesmo. Não tem jeito, mas nota 2,5, né? Porque se for justificar o esquema e o treinador pra todo mundo, aí não dá. Nota 2,5. E aí dos caras que entraram, Beto entrou, meu Deus, tô dando uma nota 2 pro Beto aí, nem vejo ele em campo, não sei de onde eu tirei esse 2. Nota para o Thomas Lisboa, nota 3. Entrou fazendo o arroz com feijão também. Pra mim, a pior substituição do Danilo. A gente ganhando o jogo, ele tira um atacante e coloca um volante. O que ele tá querendo com isso? Qual que é a brisa? Bahia entrou, tô dando nota 3 também, meio apagado. O Léo Agostinho, tô dando nota 2, foi muito mal também, tentou uma lambreta que, meu Deus do céu, cara, olha, realmente não dá. E, pra mim, o pior jogador da partida, o Guilherme Henrique. Olha, quem diria, hein, cara? O Guilherme Henrique é um cara, moleque, que eu gosto, que eu acho interessante, que acompanhei. Simplesmente nessa copinha, ele tá outro moleque. Ele é outro jogador. Entrou mais uma vez, tá arrastando a bola daquele jeito burro de jogar e ainda consegue ser expulso. Então não tem como não dar o pior jogador da partida aí pro Guilherme Henrique. E o Danilo, eu tô dando uma nota 1,5, tá? Uma nota 1,5 para o Danilo. O que vocês acham da nota e tal? Gostou do jogo, primeira dama? Você gostou Você conseguiu assistir lá? Uma boa parte você não conseguiu assistir lá porque ela tava fazendo outras coisas? Eu assisti mais o primeiro tempo e um pouquinho a metade do final do segundo tempo. Eu achei um jogo bom, achei que no primeiro, logo assim que começou, o Corinthians tava avançando bastante, né? Tipo, conseguindo chegar perto do gol ali. Eu acho que o Corinthians peca um pouco na hora de passar a bola, né? Tem um chute que parece que, igual você fala, parece fogo, né? Parece osso. Um osso, parece osso, toque. porque eles dão uns toques que, pelo amor de Deus, tipo assim, não é aquele toque macio. Mas, né, isso daí eles vão aprendendo. Eu acho que no outro jogo também eu vi que o Corinthians fazia bastante algumas triangulações, assim, aquelas passe mais rápido. Só que hoje, contra o time do Grêmio, Guarani. do Guarani, não tinha esse espaço, então eles não conseguiam, muitas das vezes que eles tentavam, eles não tinham espaço, então tinha que voltar tudo, e era mais aqui, tinha que fazer mais os lançamentos mesmo, né? Então, eu acho que vi um time com vontade de jogar, apesar do Danilo ser um babaca, ser um medroso, né? Ter recuado um pouco o time aí quando o Corinthians conseguiu fazer o segundo gol. Covarde, né? Jogar com covarde. Covarde demais, eu acho. Porque poderia ter tentado mais, ter feito mais um gol, mais outro e ter vencido com tranquilidade, né? Sem ter que ir pelos pênaltis. Mas é isso aí, né? É o treinador que o Corinthians tem da Copinha e a gente, infelizmente, no momento, é isso, tem que aceitar. Mas pelo menos conseguimos passar. Pelo menos conseguimos passar, e aí quem sabe, pelo menos a gente não consegue passar o Atlético Goianiense também, a gente vai indo. E eu vejo a galera também falando do Felipe Longo, né, que prefere o Cauê e tal. Eu achei que hoje nas penalidades o Felipe, ele foi muito bem. Foi bem. Em muitas das bolas ele foi na bola, porém tava, tipo assim, a bola foi um pouquinho mais pra cima e ele tava embaixo, e também os caras bateram muito bem. Então eu acho ele um bom goleiro aí. É isso. E aí o Felipe Longo era Nossa, quem acompanha a base sabe que o Felipe Longo era muito cornetado por quem acompanha a base, e eu nunca entendi isso aí. Também nunca achei ele, meu Deus do céu, ele é o futuro goleiro da seleção brasileira. Eu achava ele um goleiro justo, certo? Só que quando o Cauê entrou na época, o Cauê meio que tomou conta da posição por saber jogar com o pé. E aí isso aí faz diferença no futebol moderno e tal. Isso aí acabou influenciando. E aí quando ele tá com expectativa de ser titular nessa copinha, a expectativa de todo mundo era baixa. Fala, puta, mano, Felipe Longo, será que ele vai dar uma vacilada? E na verdade tá representando muito. É muito bom se surpreender desse jeito. Thiago Canedo falou, Arthur Souza tem que aprender a dar carrinho violento daqueles, tem que aprender que aqueles tipo de carrinho violento só pode dar em palmeirense. Eu concordo com você, viu, mano? Concordo. E foi juvenil também o Arthur. Arthur que, se a gente for lembrar, bem lembrado o seu ponto de destacar ele aqui,
que deveria ter sido expulso. Porque um pouquinho antes dele ser substituído, ele sobe no cara e pá, no cara, deixa o braço, deixa o cotovelo, e aí na mesma hora o Danilo chama ele. Nessa aí o Danilo acertou, porque se ele ficasse mais um pouquinho ali, ele ia ser expulso. E aí prejudicar o time e tudo mais, né? Pedrinho lembra o Fabrício Oia. Então, o Fabrício era um meio-campo muito interessante que a gente tinha na base e depois simplesmente. É que é aquele negócio, né? O sucateamento da base nas últimas décadas aí foi criminoso no Corinthians, é inacreditável. Aí o cara nem teve chance no time profissional, aí de repente foi emprestado pro Oeste, aí já virou carniça no olhar de muita gente e acabou sumindo mesmo. Cara, é foda, essa fase é complicado. Essa fase é complicada. Mas eu nem acho que parece tanto, não. Talvez por ser um pouco baixinho e tal, pode ser. O GH tá igual o Reginaldo na última copinha. Tu hypou antes, mas chegou na competição e tá deixando a desejar. Eu tô me questionando sobre isso já. Tô me questionando. Na próxima copinha eu prometo não dar a minha opinião sobre nenhum dos moleques, antes de começar pelo menos. Eu pretendo fazer, eu dou a minha opinião no envelope e prendo o envelope no fundo ali, lá na cortina. E isso é muito real mesmo, porque na época do Rony, também você, tipo, falava muito do Rony. Nossa, você ficou muitos jogos aqui falando que acreditava e tal, e o Rony não fazia nada, não conseguia render, apesar de ter uma garra, mas ele não rendia. E também do Queiroz. Lembra? Lembro, do Queiroz, com certeza. Lembro. Pô, cara, o GP também era um que não rendia tanto, o Adson, mas recentemente o Biro, pô, quer exemplo melhor que o Biro? Pra mim o Biro, meu melhor exemplo, porque o Biro foi um dos que eu fiz propaganda mesmo do Biro aqui. Eu falei, cara, não, esse cara tá fazendo hora extra. Alguns eu acertei, por exemplo, o Murilo eu ficava falando, ó, esse cara tem que subir pro time profissional, ele já não pode mais estar no Sub-20. A copinha passada, eu já achava um absurdo o Murilo estar no Sub-20. Jogando copinha. Tanto que eu fui assistir em loco, lá em Araraquara. Eu cheguei lá e eu falava pro meu amigo, ó, cara, olha o Murilo. Ele não pode estar jogando aí. Ele é muito diferente dos caras. Não dá mais pra jogar aí. E aí subiu, não durou 5 dias aqui, já foi embora. Robert Renan foi um que eu acertei também. Só que é difícil, cara, porque eu acho que a maioria de expectativas que eu tive, os caras renderam menos do que deveriam render. O próprio Felipe Augusto, Lukaku de Itaquera, não. Tudo bem, não teve tanta sequência no time profissional, mas quando subiu não conseguiu corresponder. Tudo pode influenciar, né? O contexto, o fato de pegar uns treinadores malucos, os esquemas não ajudar, tudo pode isso. Mas pro cara não conseguir dominar a bola, mano, aí, pô, fundamento básico, por pior que seja o esquema, você tem que conseguir fazer. No ano passado, eu coloquei com um moleque pra vocês prestarem muita atenção. Kaique. Aí o Kaique, pô, tanto que depois desse vídeo ele começou a seguir nós lá no Instagram e tal, né? Pô, ficamos amigos. Aí falei, não, pode prestar atenção que esse moleque é bom. Ele não conseguiu andar na copinha do ano passado. Ele dominava a bola, parecia que era um cara que não sabia o que era redondo. Nunca tinha chutado uma bola na vida. E aí vocês vinham me cobrar aqui, e com razão, porque eu tinha falado que o moleque era diferente e tal. Aí nesse ano, o que eu fiz? Eu falei assim, não, eu tô vacinado com o Kaique, pelo amor de Deus, pra mim o Kaique nem titular é. Aí o Kaique tá jogando bem, eu tô falando, cara, eu não posso. Você não que posso. é o zicador. É, eu que tô zicando mesmo os caras, não dá. A Dé Ferreira falou que o Lucha estava certo em devolver o Rian pra base, tá vendo o que acontece? É isso que é complicado. Eu concordo com você, só que eu acho que a nossa análise tem que ser um pouquinho mais profunda, porque é óbvio que o Rian, ele nunca foi o cara que se destacou acima da média da base, mas quando ele subiu pro time profissional, ele não chegou a subir, mas que ele foi relacionado e ele foi utilizado, ele não fez partidas ruins, e isso aí poderia estar dando pra ele confiança, e a confiança faz com que jogadores medianos consigam render como bons jogadores. Só que aí acontece o inverso também. Quando você corta a confiança no jogador, você joga pra baixo e às vezes você acaba acabando com a carreira do cara de alguma forma. E aí o Luxemburgo com aquela história lá do Peru, que pra mim foi bizarro a postura dele, do Roger Guedes, dos medalhão crucificando o moleque, acabou queimando um pouco dessa confiança aí do Rian. E aí agora ele começa a copinha muito abaixo. O time inteiro tá abaixo? Tá, mas ele tá abaixo do abaixo. Esse que é o pronto. E ele joga numa posição que é fundamental. Ele tá jogando no meio campo, como primeiro homem de meio campo, que eu nem acho que ele tem que estar como primeiro homem. Ele tem que estar como, se tiver em campo, como segundo homem de meio campo. E aí, pô, a gente até concorda, mas qual que foi o contexto todo em volta ali, né, cara? Então, não acho que o Luxemburgo acertou. Pra mim, o Luxemburgo mais errou do que qualquer outra coisa. E o Atlético Goianiense, nosso futuro resultado... Nosso futuro...
Nosso futuro adversário enfiou 5-1 no Marília, fora os ameaços. Marília, que jogou com a gente como se fosse o Real Madrid, empatando, segurou o 0-0, classificou e tal. Ai, mas o Corinthians estava com o time reserva. O time reserva do Corinthians tem que ganhar do Marília, não tem jeito. Mas aí o Atlético Goianiense não tomou conhecimento e enfiou 5-1 no Marília, sem dó Nossa, nem e piedade. eu tava vendo aqui na hora do jogo, né? Eles são grandes, assim, né? São fortes. Eu fico imaginando jogando contra o Corinthians. Vai ser tipo adulto contra criança. Vai ser adulto contra criança. Ah, o jogo contra o Bangu ficou muito na cara isso aí também. Os caras mais fortes, mais altos. Tinha um zagueiro lá que parecia ser gato, sabe? Zagueiro de 29 anos jogando com a molecada. E é que a molecada do Corinthians é muito magrinha. Até os nossos zagueiros. O Choca, ele é alto, só que ele é magrelo. Entendeu? Todo mundo do Corinthians é magro. Todo mundo do Corinthians é magro. Benê Mortari, os moleques estão magros, nós reclamamos. O Fagner e o Marco tão gordo, nós reclamamos também, é verdade. Você tem um ponto, Benê Mortari. Molecada da base, magrinha a gente tá reclamando. O Fagner chega pesando 600 quilos, a gente reclama também. Nunca estamos satisfeitos com nada. Você tem total razão aí, realmente faz sentido.